Palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Traz o nosso coração cativo, Senhor, a tua palavra foi lida, aplique com a ação do teu Espírito as nossas vidas, e que nós sejamos edificados pela tua palavra nesta noite, que o Senhor trabalhe sobre as nossas vidas enquanto igreja do Senhor, e que o teu Espírito nos confronte, nos reanime, possa jogar luz sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, e assim tomarmos decisões que agrade ao Senhor. Em o nome de Cristo Jesus, amém. Nós estamos nessa série em Gênesis e começamos desde o capítulo 1 e agora estamos então no capítulo 22. No capítulo 21 nós vimos o quanto que o nascimento de Isaque foi um milagre de Deus.
Deus deu a Abraão o famoso e tão aguardado filho da promessa, não nascido apenas de uma ação humana, mas na verdade uma ação sobrenatural de Deus. Deus deu a Sara a condição de ser mãe. Deus deu a Abraão a condição de ser pai já na velhice. E agora nós temos aqui no capítulo 21, Abraão faz aliança com Abimeleque. Abimeleque, ele era um grande líder numa região onde os filisteus estavam dominando. E Deus dá a Abraão a graça de fazer uma aliança para que inclusive o próprio Isaac, depois nós veremos, tenha um pouco de sossego naquele contexto, lembrando que eles são peregrinos. Eles ainda não chegaram no lugar onde Deus tinha já dito para Abraão que levaria a ele, ou melhor, a sua descendência. Então agora nós chegamos aqui no capítulo 22. E notem o que acontece no capítulo 22. Nós já vimos como é a caminhada de Abraão. Nós vimos alguns momentos de altos e baixos. Vimos que Abraão era passivo de falhas, mas nós também notamos que Abraão, a palavra do Senhor deixa registrado que ele creu em Deus, quando Deus o chamou, e isso lhe foi imputado para justiça. Por meio da fé, agora Deus estabelece a aliança que começa com a pessoa de quem? Uma pessoa normal, comum da sua época, da região da Mesopotâmia. Um povo que cultuava sol e cultuava a lua. Um povo que não tinha entendimento de quem Deus era. Deus chama esse homem do meio da sua parentela e diz a Abraão: eu, Abraão, farei de você uma grande nação. Diz Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias de onde? Da terra. Deus chama um homem para um compromisso, para uma aliança, para caminhar na sua presença. Abraão, na sua caminhada, teve momentos onde manifestou fé no Senhor. E nós podemos então nós sabemos disso, ele é o chamado pai da fé. Mas diante desse momento e agora esse contexto que nós lemos, aqui se dá a maior prova na história de Abraão. Abraão tinha dispensado Agar, aquela que era serva da sua esposa, e ele teve um filho, Ismael, com ela, lembram disso? E ele teve que, por ordem de Deus, deixar que eles fossem embora. E então Abraão agora recebe a dádiva de ter Isaque. Muito provável que Isaque já tinha aqui em torno de 16 e 17 anos. Já era um adolescente grande. Por quê? Porque nós vamos ver como, por exemplo, ele conseguia carregar todo o material do holocausto nos seus ombros. Lembrando que Abraão aqui já é um velhinho de mais de 110 anos de idade. Então nós temos aqui um momento onde Abraão é colocado à prova. E notem, versículo 1, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer aí então essa exposição observando os versículos. Diz o verso 1: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse. Importante notarmos isso. Quem escreve o livro de Gênesis? Moisés. Você está sabendo que Deus está colocando Abraão à prova, porque você está do lado de cá da história. Abraão não sabia o que estava acontecendo. E diz o texto bíblico que Deus então prova Abraão. E Abraão ouve a voz de Deus, Abraão nota que Deus fala com ele. Nós não sabemos muito bem como foi, mas Deus falou. E nós também sabemos que ele não teve dúvida que foi Deus. Até porque não era a primeira vez que Deus falava com Abraão. Deus já havia falado com ele várias vezes. Mas agora, Deus diz a Abraão: Abraão, e esse lhe responde: eis-me aqui.
olha a palavra, né, da disposição de Abraão. Eis-me aqui, Senhor. Verso 2, Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Olha só a prova que Deus agora faz com Abraão. Eu quero destacar então alguns pontos, e esse é o primeiro aspecto: confiar a despeito de entender. Como é que você, lendo essa história, consegue racionalizar e entender tudo? Ah, mas hoje nós estamos lá de cá, a gente consegue compreender praticamente tudo. É verdade. Mas e na mente de Abraão? No momento que ele ouve assim: pegue o seu único filho, Isaque, e vá ao monte Moriá e ofereça holocausto. Então, esse primeiro aspecto, confiar a despeito de entender. Note o que Abraão fez. Verso 2. Ali Deus pede para então Abraão ir ao monte Moriá. Verso 3, na manhã seguinte, Abraão levantou quase 11 horas. É assim que está aí na sua Bíblia? Se fosse eu ficava, vai que o Senhor vem falar comigo novamente, vou dar um tempo. Notem isso. A disposição de Abraão em crer a despeito de entender. Abraão levanta cedo. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Olha só. A disposição de fazer o quê? Preparar toda aquela tralha, lenha, fogo, faca. E o mais difícil? Acho que não tinha porte de madeira não, né? Isaque. Ô meu filho, vamos comigo ali oferecer um holocausto ao Senhor? Eu imagino Isaque, né? Vamos, pai. Mais um? Vamos lá, cultuar ao Deus vivo. Nós somos um povo de Deus, então vamos lá. E o menino levanta da cama, sem saber de nada que está acontecendo, o seu pai fazendo todo o preparativo. E mais, Deus não pediu para fazer o holocausto no fundo da casa deles, nem para fazer uma distância de 1000 metros. Deus dá as coordenadas, dizendo: vá até o monte Moriá, que ficava a uma distância de 3 dias caminhando. Porque o animal que é utilizado aqui é utilizado somente para levar a carga de toda a lenha, todo o material que era preparado para o holocausto. Eles estavam indo a pé, e a distância era de 3 dias. Agora notem um detalhe: 3 dias caminhando de Berseba, região onde Abraão estava, a Moriá. É muito tempo, não é? Ah, não é muito tempo não, 3 dias. Vai 3 dias caminhando. Lá eu terei que sacrificar o meu único filho. Notem a disposição em Abraão em sair da sua casa de madrugada e os 3 dias de peregrinação para concluir aquilo que Deus havia lhe chamado. Olha só, irmãos, nós sabemos bem que essa história, ela é de uma perspectiva, nós chegamos a ficar assustados, lembrando que Deus nunca pediu o sacrifício de qualquer criança. Na época de Abraão, entre os cananeus, havia uma prática cananita de oferecer crianças a um Deus. Qual é o nome desse Deus? Exatamente, vocês estão bem presbiterianos, escola bíblica dominical. Quem não sabia, vem para a escola bíblica dominical. Ao Deus chamado Moloque. Era uma prática como é feito hoje.
Hoje só não tem a divindade, mas hoje se produz também a Moloque, quando tira uma criança do ventre, por bel prazer dos pais, porque simplesmente não querem mais as crianças, tira do ventre a criança que está formada. Só quem já ouviu o coraçãozinho disparar lá nos primeiros dias, que sabe o quanto que uma vida é sobrenatural, é a ação graciosa de Deus. E diz o texto, Abraão, ele está agora oferecendo a Deus algo que ele pediu, sem ele entender o que está acontecendo. A realidade é que os cananitas praticavam isso, mas durante os 3 dias Abraão pensou assim, mas o que será que está acontecendo? Será que foi Deus que falou comigo mesmo? Não, mas foi Deus sim, porque Deus já falou comigo outras vezes. E aí você passa 1 hora, 12 horas, 1 dia, 2 dias caminhando e pensando a respeito do que ele faria. Então, meus irmãos, eu quero entrar no segundo aspecto. Diante dessas provas, porque afinal de contas foi uma prova, sim. A palavra de Deus nos apresenta que Deus não prova ninguém para exterminá-lo, para destruí-lo. A prova de Deus é sempre a ideia do metal precioso, do ouro, da prata. Como é que faz para tirar as impurezas? Acende o fogo. Põe fogo. Porque aí a temperatura diferente que vai acontecer ali para eliminar a sujeira, aquilo que é impureza. A palavra de Deus nos revela isso. Mas notem, em meio a essa caminhada, em meio a essa prova, Abraão estava sempre lembrando-se das palavras de Deus em meio à prova. Esse é um segundo aspecto importante. O primeiro, então, confiar a despeito de entender. Se você quer ser um crente simplesmente lógico e racional, você não é crente. Porque nós somos um povo que nós caminhamos pela fé. Nós caminhamos a despeito de entender tudo, nós confiamos que Deus está no controle soberanamente. Amém? Então, segundo aspecto, lembrar-se de Deus em meio ao processo. Lembrar-se das palavras de Deus em meio ao processo das provas. 3 dias caminhando. Quantos pensamentos? Quantos? Mas Abraão, ele era muito consagrado. Nós sabemos muito bem que ele era passivo de falhas e a sua mente estava sempre sendo bombardeada. Isso é coisa que é dos cananeus. Esse Deus agora ficou louco? Que convite, que pedido estranho é esse? Mas sabe o que aconteceu? Verso 5, acompanhe comigo aí. Verso 5 diz assim: Abraão ergueu os olhos, verso 4, e viu o lugar. Então o verso 5 diz: Abraão disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Ele levou 2 servos, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos, singular ou plural? Eu e o menino, para junto de vocês. Por quê? Porque Abraão alimentou a sua mente, porque Abraão pregou para ele mesmo, dizendo: cala-te coração, cala-te mente humana, eu confio nesse Deus que falou comigo, e Ele não pode voltar atrás nas suas palavras, a despeito de entender. Eu confio nas promessas, eu confio nas palavras que o Senhor trouxe sobre a minha vida. Quais são? De ti, Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Abraão tinha uma convicção.
esse menino não irá morrer enquanto não tiver filhos, enquanto não tiver descendência. A despeito do que eu não estou entendendo, eu estou confiado que Deus está no controle e eu preciso me alimentar das palavras do Senhor da minha vida. A palavra do Senhor nos apresenta que então Abraão, num confronto como você, não é assim na sua semana? Prega para sua mente. Prega para sua mente. Olha eu novamente falando dos jovens. Poliana, porque eu quero que a Marister casa com um santo varão. Fala amém, igreja. Vocês não é pai de adolescentes, né? Por isso vocês estão tranquilos, né? Eu quero que a Giovana namore e case um santo varão. A Débora? Diz amém. Aí você está lá durante a semana, só aparece enrosco. Você fala, mas meu Deus do céu, eu estou orando. O que tem que fazer? Pregar para a mente. Entendeu, Isabel? Você vai falar assim, não, Deus tem alguém que vai me amar porque ama o Senhor em primeiro lugar. Ele vai aprender a me honrar porque Ele honra o Senhor. E eu não vou aceitar qualquer proposta porque eu confio na palavra de Deus e não quero que os meus pensamentos sejam convencidos do contrário. Eu confio e me alimento a despeito que está difícil, a despeito de qualquer circunstância. Eu continuo me alimentando das palavras do Senhor no meu coração. Faça isso para os seus negócios. Aparece um negócio maravilhoso. Só que não, né? Algo que você sabe que no final vai dar problemas. Porque algum erro há, mas parece ser lucrativo. Mas você deve falar, Senhor, ajude-me a alimentar o meu coração, ajude-me a ser alimentado de maneira que o meu coração confie nos seus planos, a despeito das minhas demandas. Nós temos demandas demais, mas nós precisamos lembrar, o Senhor sabe disso. E Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A palavra do Senhor nos apresenta verso agora 5 em diante. Deus testa o seu povo, Deus prova o seu povo. Nós temos sim tantas provações, passamos por momentos difíceis, tentações. Há um livro, uma obra, quem já leu O Peregrino? Está aumentando, continua assim, Marcos Vinícius. Cadê ele? Não está aqui não, né? Está lá na porta. Tira os livros heréticos de lá, misericórdia, irmão. Se alguém aparecer dessa igreja com algum livro herético que falou que da biblioteca, Marquinhos, nós vamos despojar você, Marquinhos. Tadinho, tão dedicado. Não pareceu com um adventista esse dia. Eu falei, o que é isso, Marquinhos? Mas estamos tirando. A nossa biblioteca está crescendo. Doem bons livros. Não tenha vergonha de perguntar, pastor, esse livro é bom? Pode perguntar para o Divino, para o Felipe e para o Marcos Vinícius. Eles sabem avaliar. Não lê qualquer coisa não, viu, irmãos? Lê coisa boa, tá bom? Gaste o seu tempo com coisa boa. Nós não temos tempo para perder. Invista o seu coração em boa literatura. Amém? Para não ser enganado pelos coaches. Toma cuidado. Alimenta o seu coração. A palavra do Senhor nos mostra, e há uma história, né? Na verdade, John Boyle, ele escreve a respeito de um peregrino, que ele dá o nome de cristão, e uma das advertências que esse rapaz, essa pessoa, o cristão, deveria tomar é, tome cuidado, porque durante a caminhada aparecerão tentações, propostas, sedutoras, mas continue firme na caminhada, lembrando-se da palavra que foi dita a você, do propósito final para a sua vida. Não deixe o seu coração ficar pelo caminho, pelas tentações, pelas propostas de cortar atalhos.
Mantenha-se firme. E o que é interessante, que nós sabemos muito bem, que Abraão deve ter sido tentado eu acho que eu vou dar um jeito de não chegar em Moriá. Eu vou ficar pelo caminho. Eu não vou chegar até Moriá e ter que sacrificar, ou melhor, apresentar em holocausto meu filho. Mas não, Abraão foi até o final. Ainda que tenha sido tentado, provado, ele vai até o final. Irmãos, nós chamamos isso de discipulado radical. Discipulado radical é dizer: eu amo o Senhor Jesus, porque Ele me alcançou, e o que eu posso fazer é me esforçar totalmente por Ele. Quem acha que vida cristã é uma vida sentada debaixo de uma árvore frondosa e tomando suco de maracujá, enganou-se. A vida cristã é uma batalha diária para o nosso coração estar alinhado ao plano de Deus. E nós precisamos discernir para que a gente não venha ser levado de um lado para o outro. Deus prova, porque quer fazer de você, quer fazer de nós mais santificados, mais sensíveis a Ele, mais feitos para a glória dEle, e para que o nome de Cristo seja glorificado na sua história. A maior alegria de uma pessoa é ser usada para a glória de Deus. Eu não tenho dúvidas disso. O que mais satisfaz alguém é saber que Deus está nos usando para a glória dEle. A caminhada de Abraão prossegue. E o que aconteceu? Ele está diante de uma situação onde agora ele deixa os seus servos ali, deixa aquele animal e sobe a montanha. E durante a caminhada, o adolescente olha para o pai, olha para aquele material que está sendo carregado por ele mesmo. Verso 6. Abraão colocou sobre Isaque. E Isaque deve ter caminhado pensando assim: mas agora tem tudo, mas está faltando o quê? Está faltando o sacrifício. E Isaque, verso 7, rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E eu quero então, quinto aspecto: o Deus que nós servimos é um Deus imprevisível. Amém. Ele não é um Deus como o sol, a lua. Como é que os deuses cananeus eram adorados? A cada, quanto que dura a estação do ano? 4 meses? 4, né? As estações do ano vão passando, certo? Eles já sabiam o que ia acontecer daqui 4 meses e já se preparavam para adorar ao seu Deus. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus que se revelou a Abraão, é um Deus imprevisível. O Deus que nós servimos é um Deus imprevisível. Não tem como você colocar Ele numa caixinha e planejar 2024 assim: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer mais aquilo mais, e pronto, está tudo resolvido. Não, você faz todos esses planos e diz assim: o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor, porque é Ele que dá a primeira, Ele é o alfa, Ele é o ômega, a primeira e a última palavra. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 4, verso 14, olha o que diz lá. Tiago 4,14, a palavra do Senhor diz assim: vocês não sabem o que acontecerá quando? Amanhã. Amanhã é 2024. Mas amanhã representa não só 2024, como todos os outros anos das nossas vidas. Nós não sabemos se nós teremos.
Nós não sabemos se teremos saúde para vivermos. Nós não sabemos nada. Como falei domingo passado, o tempo, ele é uma dádiva que Deus nos dá, mas quem controla é o Senhor. Provérbios 27, verso 1. Abra sua Bíblia também. Vamos juntos? Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará. Você não sabe o que virá. Como que você pode se gabar de amanhã? Como é que você pode se gabar da sua profissão daqui 5 anos? Como é que você pode se gabar dos seus filhos daqui 10 anos? Como é que nós podemos nos gabar de um futuro que pertence ao Senhor? A palavra de Deus está nos apontando que, de fato, esse Deus imprevisível, Abraão tinha consciência. Afinal de contas, foi ele que dispensou Agar e o seu filho Ismael no deserto. Confiou no Senhor. E Deus fez morrer Ismael no deserto? Não. Fez dele, inclusive, uma grande nação. Por quê? Porque Deus cuida e sustenta de maneira que nós não entendemos os planos de Deus. Deus é imprevisível. Deus pode nos colocar em provas que nós não imaginávamos. Deus pode nos colocar em circunstâncias para nos lapidar, para nos moldar, que nós não imaginávamos. Mas Deus também pode nos surpreender com cada mimo feito do Senhor para a glória dEle. Eu estou com um lá em casa, viu, Zé Marcos? Toma, menina, mas eu vou com o coração aqui. Deus já deu alguma coisa na sua vida, você falou assim, isso é providência de Deus na minha história. Esse Deus que está com Abraão é o Deus que nós não conseguimos colocar ele numa caixa e estudá-lo. Esse Deus é imprevisível. Deus manifestou de maneira que agora, somente crendo nele, é que o homem pode ter de fato estabilidade nessa vida. Tudo que nós vivemos, o nosso sustento, o nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa família, a despeito de tudo isso, nada nos dá segurança do amanhã, mas somente confiados nesse Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Eu fico imaginando Abraão, meu filho, não sei. Deus proverá o cordeiro. Você já imaginou responder assim? Responder crendo que a palavra do Senhor está diante de nós e nós estamos confiados que o Senhor cuidará de nós. Tem gente que já está preocupado com 2024 e nem começou ainda. Se olhar o noticiário, a gente pira. Se olhar a política, bate com a cabeça na parede. Morre de ansiedade. Nós vivemos uma sociedade aflita, ansiosa, não sabe encontrar sossego para a alma. E por isso que a gente tem visto tudo que nós estamos aí observando. As pessoas se entregando para cada coisa absurda. Mas, na verdade, a inquietação do coração de não ter segurança, de não saber em que se apegar. Abraão agora, por meio que a prova é gigantesca, ele está experimentando que Deus está com ele, que Deus chamou para uma prova difícil. Ele nem tinha toda a ciência que era uma prova, mas ele está confiado que o Deus que o havia chamado estaria sustentando por todo o processo. Notem o que aconteceu agora aqui, verso 8. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos.
chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Nós não sabemos por quê, como é que foi o sinal, mas Abraão entendeu, é aqui. Moriá é o local onde depois os jebuseus vão tomar conta dessa região e depois os israelitas vão tomar essa região. Moriá está dentro da região geográfica de Jerusalém. Foi ali que Deus pede para Abraão, nesse monte, nesse lugar, vá lá, Abraão, e sacrifique o seu filho. Séculos depois, Deus providenciaria o Cordeiro Santo que seria levantado naquele monte. A palavra do Senhor nos apresenta que Deus agora, Ele faz algo que só Ele pode fazer. Verso 10. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Verso 11, mas do céu, o anjo do Senhor, e essa palavra anjo do Senhor aqui denota o próprio Deus. Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão não negou o seu filho para um holocausto. Sabe como que era o holocausto? Pegava o cutelo, passava no pescoço do animal, deixava sangrar, morria rápido, sangramento veloz, e depois ateava fogo, porque o holocausto era diferente do sacrifício do templo. O sacrifício tinha parte, inclusive, que ficava para os levitas, lembram disso? O holocausto, ele era queimado, todo ao Senhor. Você já imaginou o que Abraão está vivendo? Ele está vivendo assim, Deus é poderoso. E esse é o meu sexto aspecto. Deus é poderoso. Eu vou lá, mas Deus pode providenciar o cordeiro antes de chegar no topo. Chegou no topo. Deus não providenciou agora não. Mas Deus pode, como eu já havia pensado, como eu já havia pregado para a minha mente, Deus pode ressuscitar o meu filho. E Abraão está pronto para colocar no pescoço de Isaque uma faca, deixar o seu filho sangrar. Olha que coisa horrenda. Aí você fala, mas Deus vai pedir isso para mim? Não, irmão, nunca. Por que Deus pediu para Abraão? Porque você não teve a promessa que Abraão teve. A promessa começa lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. É dele, é de Isaque, aquele que é a semente da mulher. Por meio da descendência de Isaque, surgiria aquele que é semente da mulher e que pisaria a cabeça da serpente. É dele, Isaque, onde Deus diz, farei de você, Abraão, pai de uma multidão, pai de grandes nações. Abraão havia sobre ele, sobre a sua descendência, Isaque, uma promessa especial. Então, Deus nunca vai pedir nada como isso, nada como aconteceu aqui. Deus prova a nossa caminhada, prova, mas não dessa maneira, entenda isso. Mas Abraão está confiado no poder de Deus. Abraão está pronto para matar o seu próprio filho, e se for preciso eu coloco fogo, vai virar cinza, mas a história não para aí, porque Hebreus capítulo 11 mostra o que Abraão estava pensando e o que ele estava confiado. Abra a sua Bíblia, Hebreus 11, 17, olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Hebreus 11, 17, para caminharmos para o final. 11:17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque.
aquele que acolheu as promessas. Olha o que ele fez, quem? Abraão. Acolheu as promessas de Deus. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Verso 19, diz assim: Abraão considerou, vamos juntos, Abraão considerou que Deus era o quê? Até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Aleluia. O Deus que Abraão cria, o Deus que nós temos na palavra de Deus, nas suas escrituras, Ele é poderoso e nós devemos crer nisso. Como que nós sabemos que de fato somos crentes? Como de fato nós provamos a nossa fé? A palavra de Deus nos apresenta. A fé que Paulo escreve para saber se alguém de fato tem a fé salvadora é crer de todo o seu coração e fazer o que mais? E confessar com a sua boca que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E todos que creem que Deus tem poder para ressuscitar e ressuscitou o seu único filho, esse pode ser chamado de alguém que crê na pessoa de Cristo Jesus, na pessoa do Senhor Deus. Abraão mostra que crer nesse Deus Todo-Poderoso é parte de alguém que caminha confiado que a ressurreição física era possível ali para Isaque. Era, Abraão cria. Pastor, mas que ponto que Abraão chegou da prova, hein? Você já parou para pensar? Que nível? O convite da palavra de Deus é você hoje crer também, porque é isso que a palavra aqui aos Hebreus diz: aquele que creu que Deus é poderoso. E qual é o chamado para você hoje? Que você creia que Deus é poderoso em meio às provas, em meio às dificuldades, a despeito de não entender muita coisa, você continua confiado, porque o Deus que você conhece e confia, ressuscitou o seu único filho, e Ele é o Salvador da sua vida. Ele ressuscitou o seu único filho. E o evangelho, o cristianismo, é diferente de todas as religiões no mundo, porque ela crê que o nosso Salvador esteve morto, mas hoje vive. Foi homem, morto, ressuscitado, vivo hoje, sendo Deus, sendo a pessoa do Filho, 100% Deus, 100% homem. A palavra do Senhor nos apresenta Tiago 2:20, quero terminar com esse texto. Abra sua Bíblia aí para nós encerrarmos. Tiago 2:20, olha o que diz a palavra do Senhor. Tiago 2:20 diz assim: seu tolo, Tiago 2:20 a 24. Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras? E que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. O que o texto está apontando? Nós somos salvos pelas obras? Não!
Nós somos salvos por meio da fé com as obras. Se você não tem obras, como nós veremos a sua fé? A palavra do Senhor está apontando que Abraão, a despeito de não entender, a despeito de ter chamado... Cadê a Sara na história? Vocês viram a Sara? Ninguém entendeu até hoje onde estava a Sara. Tem uma resposta boa, viu, irmãs? Abraão, conhecendo a esposa, se fosse eu, faria do mesmo jeito. Diria assim: vou com o menino ali. Ponto. Vou com o menino ali, Clayton. E deixa quieto. E ora ao Senhor: Deus, dá paz para essa tua serva aí, porque a prova é minha, não é dela não. Então deixa ela, porque senão essa mulher vai agarrar nesse menino. Nós não sabemos. Mas a palavra do Senhor nos apresenta que Abraão teve que manifestar uma fé cheia de convicção. E a fé que glorifica o nome do Senhor não é uma fé no mundo filosófico. É uma fé concreta. É quando você, a despeito dos prazeres desta vida, a despeito das propostas deste mundo, você diz: eu quero caminhar com a palavra de Deus, eu quero experimentar as promessas de Deus, e eu creio que Deus é poderoso para suprir as minhas necessidades. A palavra de Deus apresenta que agora Tiago, ao escrever, nos revela que Deus ama a Abraão, mas que Abraão ama a Deus mais que seu pai. Lá no capítulo 12, verso 1, diz que Abraão deixou o seu pai e saiu para cumprir o chamado que Deus lhe havia feito. Pela palavra de Deus nós podemos notar que Abraão amava a Deus acima do seu próprio filho, porque diz que ele estava pronto de entregá-lo a Deus por meio daquele holocausto, confiado que Deus era o provedor, o Deus sustentador da sua vida, e que dele procede todo o bem que nós e que ele possui. Eu quero encerrar nessa noite refletindo com os irmãos. A nossa caminhada com Cristo hoje, ela aponta para um convite. Qual é o convite? Você ama a Deus acima do seu bem-estar? Hoje pela manhã nós falamos isso, né? Como é difícil ser confrontado pela palavra de Deus. Como é difícil ser generoso, Poliano, com quem não é generoso conosco. Como é difícil pagar o bem quando nós recebemos o mal. Mas é por meio de obras que nós apontamos que nós temos uma fé verdadeira. O que nos salva é a fé, mas essa fé não é morta, ela é uma fé operosa. Ela é uma fé que está preocupada em testemunhar dentro de casa que nós amamos o Senhor acima de qualquer coisa. A palavra do Senhor nos apresenta que amar ao Senhor é servi-lo. Essa fé que vem à igreja, tem uma simpatia pela igreja evangélica e nunca assume um compromisso com a igreja, com o povo de Deus, com a palavra de Deus, é uma fé enganosa. A fé operante é um povo que se ajunta a esse povo de Deus, uma pessoa que se ajunta e diz: eu quero caminhar aqui. Aqui é o povo de Deus, aqui é o povo que estuda a palavra de Deus, tem prazer na palavra de Deus, aqui é o povo que se ajuda para louvar ao Senhor, eu quero fazer parte desse povo. Por quê? Porque há alegria em servir ao Senhor, há alegria em obedecer a despeito das nossas vontades, das nossas paixões, mas você sabe que o Senhor lhe chamou para caminhar em obediência a Ele. E eu termino dizendo: o que nos custa servir a Jesus Cristo? A Abraão custou o seu filho. Ele foi provado e aprovado pelo Senhor. Eu pergunto a você, a nós, o que nos custa servir Jesus Cristo? Nós devemos lembrar sempre que a palavra do Senhor nos apresenta a resposta para todas as nossas demandas. Abraão disse: o Senhor proverá o cordeiro.
E um dia, um profeta olhou para o Cordeiro de Deus e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus já providenciou tudo que você precisa para caminhar nesta vida seguro e com o coração cheio de paz. A pessoa de Cristo Jesus, que veio para morrer lá no madeiro, rendido, se entregou, mas ressurgiu pelo poder do próprio Deus ao terceiro dia, e hoje vive está e caminha conosco. Convido você a ficar em pé, nós vamos orar.